senhores telespectadores, o tema para o nosso programa de hoje é a Rainha Dona Maria Pia. Bom, é claro que eu vou falar da Rainha principalmente para evocar uma época gloriosa e de grande progresso na história nacional. É mesmo, enfim, talvez nos últimos séculos, o período em que o nosso país conheceu uma via ascendente mais acentuada. E foi isso que me levou a escolher este tema da vida de uma rainha que não teve uma vida feliz. E venho dizer-lhes isto na casa que ela habitou, esta sala em que estou, era a sala de estar. Ela passou aqui muitas horas da sua vida, porque essa rainha viveu em Portugal durante 48 anos. O quadro que estão a ver ao fundo, já viram que é uma marinha, representa vários navios, é a cena, foi fixada por um pintor, do dia 5 de outubro de 1862. Se repararem bem nos navios, alguns têm no mastro da frente a bandeira azul e branca, eram navios portugueses, outros têm a bandeira italiana. 3 navios portugueses, a que se vê melhor, que está à frente, está a fumegar, é a corveta Bartolomeu Dias. É aí que viaja a jovem rainha, ainda tem 15 anos, ela vai fazer 16 dentro de poucos dias, mas ainda tem 15 anos. A jovem rainha que vem de Itália para casar com o rei de Portugal, Dom Luís. É claro, há sempre uns telespectadores que devem. Ela não veio para casar, já vinha casada. Pois é claro que já vinha casada. Casaram por palavras de futuro, casaram em Turim, mas realmente os noivos nunca se tinham visto. Portanto, ela vem e viu pela primeira vez o homem com quem tinha casado, que era o rei Dom Luís de Portugal. Neste dia, o rei meteu-se num barco e foi até àquela corveta para ver a esposa que, por razões políticas, lhe tinham destinado. É curiosa a data, 5 de outubro de 1862, porque precisamente 48 anos depois, em 5 de outubro de 1910, esta mesma rainha volta a embarcar no navio, agora já não neste, mas no iate real, para partir para um exílio, onde aliás já viveu pouco tempo. Ela morreu poucos meses depois. Proclamou-se a República, a família real foi obrigada a sair do país e ela vai morrer em Itália, em Turim, na terra onde tinha nascido, poucos meses depois da Revolução Republicana. E é esse período que acompanha o reinado do rei Dom Luís, o marido da rainha, que eu o vou evocar. Quando o rei Dom Luís casou, era ainda um homem jovem, ele tinha, creio que 24 anos, estava na força da vida, bom, mas era bastante mais velho do que a rainha, porque a rainha casou com 15, como lhes disse. E a primeira imagem que o nosso rei tem da sua futura mulher é-lhe enviada pelo correio, é uma miniatura que está junto de mim. Ele gostou tanto da imagem que durante a vida inteira, até morrer, Dom Luís teve este retrato à cabeceira. Nunca o substituiu por qualquer outro. Atrás de mim, vem na parede, uma grande cena solene, é o casamento de Dom Luís com a Dona Maria Pia, que se fez na igreja de São Domingos, ali ao Rossio. É o templo todo engalanado e ao fundo vem a rainha, está junto dela o rei viúvo Dom Fernando de Saxe-Coburgo e está também o príncipe Dom Augusto, e todo o quadro é muito interessante porque revela a fina flor que mandava em Portugal em 1862. Reparem que não vai muito tempo, há menos de 150 anos. Há menos de 150 anos, o nosso país, enfim, na sua camada superior, era aquilo que viam ali. A rainha era filha de um
nessa altura, príncipe do Piemonte e logo a seguir rei da Itália. É a altura de falar nisso. O rei Vítor Manuel era rei do Piemonte. Piemonte também se chamava Reino da Sardenha. Bom, para perceber bem isto, temos que ter a ideia do que era a Itália ao começar o século XIX. A Itália tinha uma série de estados. Ao norte havia este reino do Piemonte, também se chamava Reino da Sardenha. Bom, mas havia depois vastas regiões, como toda a Venécia, todo o Milanês, toda a Lombardia. Isso dependia da Áustria. Eram os austríacos quem dominava todo o norte da Itália. Portanto, o rei do Piemonte tinha como inimigo, normal, o imperador da Áustria. Depois, no centro, havia uns ducados, mas eram duques soberanos. O ducado de Parma, o ducado de Módena, uns ducados, enfim, que eram estados completamente independentes. Depois, ao centro, havia os estados pontificais, onde o soberano era o Papa. O Papa era ao mesmo tempo o chefe da Igreja e o chefe de um Estado, de Estados que ocupavam o centro da Itália. O sul, todo o sul, era o reino das duas Sicílias. Nápoles era a capital do reino das duas Sicílias. Uma capital, fazia duas Sicílias porque era a ilha Sicília e era todo o sul da península com a capital em Nápoles. Bom, é claro que cada uma destas regiões tinha uma cultura, tinha até um dialeto próprio, não havia uma língua italiana, cada um falava de sua maneira e pelo século XIX começa a aparecer uma aspiração, é unir todos esses pequenos estados de maneira a fazerem um grande país. Quem é que devia presidir a esse grande país? Isso foi discutido, havia a ideia de que devia ser o Papa, porque o Papa era o chefe de um desses estados, mas quem conseguiu empolgar o projeto e lançar-se corajosamente na sua realização foi realmente o rei do Piemonte. É o pai deste que estão a ver aqui. É realmente o Carlos Alberto. Lança-se corajosamente contra as forças austríacas, é derrotado e vem, coitado, esfarrapado, vencido, morrer no Porto. Eu já estive no Porto, na casa onde ele morreu. Carlos Alberto, o nome do rei que lutou pela grandeza da Itália e acabou vencido ali, morreu lá nessa casinha que hoje é o Museu Romântico. Quem for ao Porto vale a pena visitar o Museu Romântico, porque evoca toda essa tragédia. O rei vencido abdicou no filho Vítor Manuel II, já tinha havido um outro Vítor Manuel, e que é este que estão a ver aqui, em traje de caçador. Isto é um retrato de 1875. Bom, era um homem corajoso, rude, dizem até que mal educado, mas que queria, com grande coragem, unificar toda a Itália. E para isso ele dispunha de um ministro, ele sabia escolher os homens que o serviam, de um ministro que era extremamente inteligente, o Cavour. Cavour dirigiu a política externa italiana durante muitos anos e conseguiu isto, aliar-se à França contra a Áustria. O imperador dos franceses, que era o imperador Napoleão III, mandou um exército a bater os austríacos. Bom, e o Vítor Manuel II, aliando-se ao imperador dos franceses, entregando-lhes para isso a cidade de Nice, que era uma cidade italiana, e toda a Savoia, também era uma parcela italiana, embora realmente de língua francesa, e em troca disso, os franceses batem os austríacos, todo o norte se integra agora no reino do Piemonte, por toda a Itália há revoltas contra os ducados de Mantua, de Módena, aderem e integram-se também no reino do Piemonte, e o rei do Piemonte passa a chamar-se Rei da Itália.
Quer dizer, este Vítor Manuel II deixa de ser rei da Sardenha ou Piemonte e passa a ser o rei da Itália. É nessa altura que se dão grandes batalhas, como aquela terrível batalha de Solferino. Essa batalha é famosa porque estiveram dois exércitos de centenas de milhares de homens o dia inteiro a matar-se um ao outro. Pois ninguém ganhou, os austríacos retiraram, o que ficou no campo foram dezenas e dezenas de milhares de agonizantes que iam morrer ali, e nessa altura passa por lá um homem que queria falar com o imperador dos franceses, andava à procura dele, um homem chamado Henri Dunant, e ficou assombrado como era possível, num mundo já civilizado, deixarem morrer assim no campo, com as feridas a sangrar, as virem sem sangue, muitas dezenas de milhares de homens. O campo estava coberto de agonizantes. Esse homem, horrorizado, correu à aldeia mais próxima, pediu aos camponeses: vão ajudar aqueles homens, rasguem os lençóis, façam ligaduras, tragam-nos em carroças. E depois foi criar uma associação para ajudar os homens que ficavam feridos e abandonados nos campos de batalha. Essa associação, como ele era suíço, e a Suíça tem como emblema a Cruz Branca em campo vermelho, essa associação assumiu como emblema a Cruz Vermelha em campo branco. É hoje a Instituição Internacional da Cruz Vermelha, que serve justamente para, enfim, socorrer na guerra ou na paz as pessoas que sofrem. A nossa Rainha Maria Pia aqui seguia ansiosamente todas as etapas desse caminho para a unidade da Itália. O caminho termina em 1870 com a entrada das tropas em Roma. O último Estado a vencer era o Papa, e realmente as tropas italianas entram em Roma e o Papa considera-se prisioneiro e fica só limitado à cidade do Vaticano. A partir de então, em 1870, a Itália é um só grande país e o rei é o pai da Rainha de Portugal, o rei Vítor Manuel II. Quem for à Itália encontra em toda a parte monumentos a Vítor Manuel II. Um cavaleiro de grandes bigodes. Em Roma está tudo cheio de... Os corsos são grandes avenidas. Vítor Manuel, por toda a parte há isso. Há uma coisa que ninguém sabe, é porque é que ele se chamava Vítor Manuel, e isso é curioso. É porque no século XVI, um duque da Savoia, a Savoia que depois deu origem ao reino da Sardenha, casou com uma princesa portuguesa, filha do nosso rei Dom Manuel, Manuel I, o Dom Manuel dos Descobrimentos. E essa princesa põe ao primeiro filho que tem, o nome de Manuel, Emanuel Filiberto, Duque da Savoia. E é por causa desse primeiro Emanuel que depois, nos reis da Savoia, há uma série de Emanuéis ou de Vítores e Manuéis, mas o Manuel está sempre presente. Bom, até depois na independência, quando os patriotas italianos, porque os patriotas são liberais, são progressistas, querem dar vivas a um rei da Itália, o que é considerado subversivo nos antigos reinos, eles dizem viva o Verdi. O Verdi, como sabem, é um grande compositor, mas Verdi, reparem nas iniciais, Vítor Emanuel, rei de Itália. As iniciais dão Verdi. Esse sonho que estava no coração do povo foi transformado em realidade pelo pai da nossa rainha, Dona Maria Pia. E ela acompanhou tudo isso. Ela tinha os mesmos sentimentos. Por isso, Maria Pia foi uma rainha querida em Portugal, dos progressistas, dos conservadores, de toda a gente. Puseram-lhe um nome, era o anjo da caridade. Realmente ela fez muito pelos pobres.
Estou agora na sala que servia de pequeno escritório à Rainha Dona Maria Pia. Bom, estou no Palácio da Ajuda, porque foi aqui que ela passou a maior parte da sua vida. Este palácio só por si é uma lição de história. E poucos portugueses cá têm vindo, o que é um pouco extraordinário, porque talvez dos palácios históricos portugueses seja o que tenha mais ligação com a história que nos antecede imediatamente. Bom, não vêm cá, é muito caro? Não é. Isto, para muita gente é de graça, e para quem paga, pagam 2 euros. Eu acho que 2 euros para apanhar esta lição não é coisa nenhuma. Eu agora estou-lhes a falar diante de uma peça que é preciosa. Isto era a pequena escrivaninha da rainha. Bom, se eu abrir esta gaveta, está aqui escrito, pela mão dela, pedidos. Eram os pedidos que lhe dirigiam. Se abrir esta, de cima, está aqui escrito também pela mão da rainha, asilos, porque ela protegia os asilos, onde havia necessitados. Se abrir esta diz inundados. Quando houve em Portugal, em 1876, umas chuvas terríveis que inundaram muitas regiões, fizeram centenas de vítimas, deixaram desalojados milhares e milhares de pessoas, e a rainha é ela quem toma a iniciativa de constituir uma comissão para colher donativos para ajudar os inundados. Bom, essa comissão chegou a reunir 200 contos, 200 milhões de réis. Esse valor, isso é em 1870 e pouco, 76, isso hoje pode corresponder a cerca de 2 milhões de contos, aproximadamente. E ela reuniu-se e toda a gente recebeu uma esmola da rainha. Aqui isto diz, agora é outro capítulo. Isto diz simplesmente contas da Aline. A Aline era a costureira francesa que trabalhava só para a rainha, mandava vir vestidos de França. A rainha era considerada muito gastadora, andava sempre muito bem vestida. E só usava o vestido um dia. No dia seguinte, mandavam entregar para o guarda-roupa do Teatro Nacional. Portanto, aqui era as contas da Aline, contas que ela ficava a dever, claro. Aqui o que é isto são as contas do estrangeiro. Ela devia dinheiro por toda a parte, porque ela realmente não se privava de nada. Isto são as contas portuguesas. A rainha realmente tinha muitas dívidas. E para as saldar, olhem, punha as suas joias reais, empenhava-as. Era o banqueiro Burnet quem lhe emprestava dinheiro sobre as joias. Quando a rainha morreu em 1911, a maior parte das joias pessoais da rainha de Portugal estavam nos cofres do banqueiro Burnet. O banqueiro Burnet, como a rainha morreu e já lhes não podia pagar, fez um grande leilão e foram vendidas em asta pública as joias da rainha de Portugal. Bom, já mostrei as gavetas, faltam mostrar poucas, agora vou mostrar esta. Esta diz apenas papéis dos príncipes. Quer dizer, a gaveta central tinha as recordações ternas dos príncipes, dos filhos da rainha. Vamos saber quem foram os príncipes. Aqui temos a família real, o rei, a rainha e os 2 príncipes. O rei é Dom Luís, está em traje de caçador. Estes reis gostavam muito de ir à caça. A rainha é Dona Maria Pia. E os 2 meninos, o mais velhinho
é Dom Carlos, como sabem, sucedeu no trono e foi assassinado no Terreiro do Paço em 1908, e o mais pequenino é o Dom Afonso. Dom Afonso, a quem o povo chamava o Arreda. Arreda por uma razão. Dom Afonso era muito popular e gostava de conduzir automóveis. Nessa altura não havia circulação de automóveis, as ruas estavam cheias de gente, os peões andavam sempre no meio da rua e ele não tinha buzina. Portanto, para conseguir que as pessoas se afastassem da frente do automóvel que ele guiava, era ele quem gritava: arreda, arreda, arreda. Ficou o Arreda. Teve um fim miserável em Itália. Ele morreu quase com fome porque fez um casamento desastrado com uma aventureira americana e morreu abandonado e desprezado por toda a gente. É um triste fim o desse infante de Portugal. Bom, isto marca-nos o que era a família real. A rainha, entretanto, quando veio o 5 de outubro, ela é obrigada a fugir daqui, vai morrer em Itália, morre pouco depois, morre de desgosto. Ver assassinar ali o seu filho, o Dom Carlos, o seu neto, o príncipe real Dom Filipe, de quem ela gostava tanto. Há um retrato comovente dela, abraçada ao Dom Luís Filipe, aquele netinho, e nesse banho de sangue parece que também lhe ensanguentou a memória e ela ficou realmente uma triste sombra do que era. Só nos disse porque ela se chamava Pia, é porque o padrinho de batismo dela foi o Papa Pio IX e ela recebeu o nome do padrinho. De qualquer maneira, esse período, o reinado de Dom Luís, é um período de constante progresso de Portugal, é o período da geração de 70, o período da construção dos comboios, o período da abertura dos bancos, da inauguração dos grandes jornais, das exposições, é um período da Conferência de Berlim, em que Portugal vê reconhecidos os seus direitos a uma larguíssima parte da África, em que nasce o último império de Portugal. Esse último quartel do século XIX é uma época em que Portugal caminha gloriosamente em frente, em que volta a alinhar entre as grandes nações civilizadas da Europa. Depois segue-se a República é já história do nosso tempo. Com a República vem a Grande Guerra, vem a Grande Depressão, vêm transformações que nós ainda hoje estamos a continuar. Porque a história, senhores telespectadores, a história nunca acaba. É um enredo que tem sempre um capítulo chamado Amanhã. E o amanhã é feito pelas nossas mãos, é feito pela força das nossas almas, é feito pela consistência do trabalho de todos os portugueses. O amanhã será como a força, a coragem cívica de todos os portugueses o conseguir modelar. Claro, se cruzarmos os braços, nos encostarmos à reforma e deixarmos trabalhar, o amanhã será um amanhã triste. Mas nenhuma geração é um epílogo. Se todos lançarmos mãos ao trabalho, o amanhã repetirá as glórias da outrora e nós continuaremos a ser uma grande nação no futuro, como a soubemos ser no passado.